Começando agora mais um episódio do Altos Papos Podcast. O melhor papo você encontra aqui. Eu sou a Viviane Bianchi, tô aqui, ó, com meu companheiro de podcast. É isso. Engasguei. É minha dupla, né? Pastor Samuel da Cunha, né? Isso aí. Muito bom, viu? Tá com você para mais esse episódio. E hoje, hein? Hoje o episódio tá especial. Tudo de ótimo! Vamos falar junto. O episódio tá tudo de ótimo! A gente tá aqui, a convidada super especial. Ela é unanimidade. Quando a gente fala esse nome, todo mundo fala, gente, ela é demais, ela é uma pessoa incrível, iluminada, gosto muito dela. Ela é mãe, ela é esposa, ela é uma profissional incrível, que trabalha com muito amor no que faz, é apresentadora, comunicadora, cristã, uma simpatia de pessoa. A gente tá aqui com a Nianara Biguete. Nossa, mas que apresentação foi essa, pastor? Que isso, Vivi? Meu Deus do céu. Nem se eu colocasse um parente pra falar ia ser tão bom desse jeito. Mas Quero tudo isso mesmo. agradecer imensamente pelo convite, por estar aqui, Vivi, pastor Samuel, também ao Higino, que está aqui atrás das câmeras. Agradecer, acho que Altos Papos, né? A gente ter a oportunidade, todas as vezes, quando eu sou convidada, para poder falar um pouco do que acontece por detrás das câmeras também, como pessoa, porque somos seres humanos. E eu fico muito feliz, porque às vezes ali na TV as pessoas olham a gente, igual nós aqui hoje nesse podcast, mas tem tanta coisa, né, por detrás das câmeras, então eu me sinto muito grata por hoje poder estar aqui, falar um pouco sobre o meu trabalho, comunicação, porque eu vivo da comunicação, né? E de outras coisas, de tudo que vocês quiserem saber. Eu espero que todos aproveitem. Muito obrigada mesmo. Obrigada. A gente aqui agradece você ceder esse tempo. A gente sabe que é corrido, né, Nianara? Agenda Eu vou chamar de Nia, porque eu já estou íntimo aqui. Pode, deve. Nia. Eu tenho uma curiosidade, né, assim, com o nome, porque eu não vejo assim, Nianara. Você né? já O viu sobrenome algum outro? até, Não, né? é única. É bem diferente, não né? É, e é legal, a sonoridade é bonito e tudo, mas tem assim uma historinha nesse nome? Nianara? Tem. Conta E pra muito gente. obrigada por você perguntar, porque é um presente do meu falecido pai. Eu acredito que ele deu um presente mesmo. Sim. Porque ele tirou da cabeça dele, tá, gente? Sério? Então, Gente, é exclusivo. A historinha é o seguinte. Nós somos em 4 filhos por parte de pai e mãe. Então, ele colocou primeiro Nixon, na época, que é o filho número 1. Tá. O Nixon, por conta do presidente Nixon, Sim. dos Estados Unidos. Porque ele escutou, gostou da pronúncia. Porém, no português ficou N-I-C-K-S-O-N. Ninguém conseguia falar o nome. Já entendeu? Tá. Eu sou a número 2. O que ele falou? Tem o N-I de Nixon. Vai vir uma menina. Ele quis colocar Ni. Aí ele falou assim, tinha Nayara, alguma coisa. Ao invés de ser Nayara, ele colocou Nianara. Olha. Depois, a número 3 visionário. é a Nisnara. E a número 4 é a Nienara. Olha, Então- tudo nessa linha do NI. Tudo nessa linha. Que legal. Depois, os meus pais foram separados, então eu tenho mais 3 irmãos. E depois mais 3 irmãos. Nós somos em 10 irmãos. Puxa, olha. E aí ele teve essa linha também de dar continuidade nesses nomes diferentes. Então tem Narayana, o Wilkson, tem a Thalícia, a Tayara, a Tayana. É isso? Nixon, Nianara, Nisnara, Nienara. Tá faltando... Não, deu certo. Não, tá faltando um. Esse irmão que tá faltando Mas agora. É o Ian, é o Ian, que foi o último. É o último. Que ainda parece, ainda eu falei assim, nossa, pai, mas você vai colocar um nome. Um nome normal. Ainda bem um nome normal. Mas não é Ian. O meu pai se chamava Wilson, com W. Então ele colocou W-I-U-I-An. É W-I-A-N. Olha aí. Entendeu? Que não é E normal. aí, Vivi, você perguntou se já
se eu já encontrei outra Nianara. E aí eu vou falar que essa questão do meu trabalho de comunicação, Deus nos dá muitos presentes. E um destes presentes foi que, como eu trabalho há muito tempo, então eu já conheci outras Nianaras, mas por conta da mãe que assistiu em algum momento, escutou o meu nome e falou, a minha filha vai chamar Nianara. Olha que legal. Inclusive, teve uma vez que eu estava no centro de Ribeirão Preto fazendo uma matéria, ela chegou e falou, o meu nome é Nianara por sua causa. Aí eu falei, não. Falei, calma. Falei, calma. Falei, deixa eu respirar. Eu falei, você tem um RG? E aí, a única diferença é que o meu é com NI normal. O dela é com NY. Olha. E ela falou, minha mãe está aqui meu RG. Ela assistia você e colocou Nianara. Então, isso, pra mim, é um carinho muito grande. Muito grande pra mim, para os meus pais, porque é um nome inventado. Não, mas muito Inventou. Muito legal, mas muito legal, né? Na verdade, talvez o papai já tinha essa área da criatividade que muito. Você tem. Não, meu pai sempre. Sempre? Muito. Sempre. Muito. Era isso mesmo. Meu pai super criativo. Meu pai, minha mãe sempre foram muito criativos, muito musicais, sabe? Então, a casa sempre teve um ambiente muito gostoso, sabe? Então, eu acredito que deve ter sido dessa muito forma fértil, mesmo. né? Cresceu nesse ambiente comunicativo. Comunicativo, Tava ali, a coisa acontecendo. Apesar de eu acredito que não, quando falamos que somos pessoas comunicativas, a pessoa tende a achar que falamos pelos cotovelos. Na verdade, não é muito bem assim. Eu fui desenvolvendo técnicas para conseguir me comunicar melhor. Tá. Então, os meus pais entenderam que eu tinha uma facilidade para a comunicação. Mas isso não quer dizer que eu seja a pessoa talvez mais tagarela da família. Ah, não. Entendeu? Mais expansiva, sabe, né? expansiva, essa Tem coisa vergonha. não. Isso, entendeu? Então você tem a parte da comunicação, mas eu também tenho a parte que às vezes eu acredito parece. que tem gente que às vezes vai me conhecer e fala, nossa, mas ela não falou nada até agora. Ela ficou quietinha. E é igual humorista, sabe igual humorista? Que a pessoa, você vai conhecer um humorista e você foi aqui esperando o humorista contar a primeira piada que você fala, agora eu sei que ele é humorista, né? E não às vezes acontece. não é tão, mas não acontece, né? Porque é uma profissão também, né? Mas é interessante, né, isso que você falou, porque as pessoas, elas têm uma impressão de quem nós somos, né? A gente está ali comunicando, está fazendo algum programa, alguma matéria, né? As pessoas, elas meio que montam um personagem na cabeça, principalmente do rádio, né? No rádio, todo mundo pensa que eu tenho 2 metros de altura. Eu tenho 1,5 m, gente. É muito legal isso, eu acho sensacional. Quando vê, tem uma surpresa. Beto Espiga sempre falou muito sobre isso, né? Betinho, que tá na profissão há tanto tempo, e o Beto, um excelente comunicador, locutor, e o Beto sempre falava, gente, quando vocês me conhecerem, né? E assim, porque o Beto trabalha há muitos anos, e o Beto, hoje, super bem casado, tem uns filhos, a família, mas o Beto começou quando era solteiro. E aí, ele também tinha isso, então, das fãs, né? Nossa, a voz do Beto e tal. Deve ser tudo, super, né? Aquela coisa. E é isso, mexe muito com a cabeça mesmo. Né? O imaginário. E eu acredito também, pastor, que a nossa profissão, quando nós também temos um pouco a arte, ela também nos dá um pouco de atores e atrizes. Por quê? Porque nem sempre tá tudo bem. Sim. Hoje mesmo, nessa gravação do podcast, Altos Papos, a gente não sabe como foi o começo do dia de cada um. Sim. Às vezes nem tudo estava super legal, super positivo. Mas nós chegamos aqui, a gente também tem a postura. Sim. Então, o que acontece? Muitas das pessoas que nos assistem também entendem que somos daquele jeito 100%. Então, também, essa questão do artístico, ela leva muito isso. Então, lógico que desde quando eu comecei a trabalhar muito nova, então eu tenho muito essa preocupação do que eu vou comunicar para quem está me assistindo. Porque independente do dia que eu tive ou estou tendo, a pessoa que está me assistindo, ela não tem nada a ver com isso. Então, eu quero comunicar a ela ou uma notícia, mas comunicar a verdade, falar para ela algo do entretenimento, para que
leve essa energia aonde quer que ela esteja, para que ela se sinta melhor. Mas talvez naquele momento eu poderia não estar passando pelo meu melhor momento. Você que talvez está precisando daquela palavra, daquele encorajamento. Então, né? acredito que todos nós que trabalhamos, por isso que eu falo que são profissões que são um pouco lúdicas, né? E as pessoas tendem a ver a Vivi, por exemplo. A Vivi começa o dia e a Vivi hoje, por exemplo, ela postou algo que eu achei muito legal, sobre a questão da maquiagem. E aí ela estava falando, volte um story para você ver como eu comecei o meu dia e venha para esse story para você ver o quanto que eu mudei. Então, para a pessoa entender que não é um passe de mágica, não está, porque a vida assim. é melhor assim, a vida dela é melhor do que a minha, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Não é isso. É a forma de você ver a vida que faz a diferença. E as pessoas, às vezes, têm aquela impressão também de que a gente não tem problemas, né? Exatamente. Não tem boleto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, pastor. Não tem boleto, não tem problema. Uma seguidora minha, né? Eu prestava serviço na Sephora aqui de cosméticos, né? E eu trabalhava muito lá, mas nos stories que eu fazia lá, você faz sorrindo, olha, eu tô aqui, olha só esse produto, assim, assim, assim. Desligou a câmera, eu tô trabalhando igual qualquer outra vendedora da loja. Tô lá para fazer o meu trabalho. E aí, um dia, uma seguidora minha começou a trabalhar lá no caixa, né? E ela via eu trabalhando e vai, e tem meta, né? E aquela cobrança, né? E tem que passar relatório para São Paulo e tudo. Ela falou assim, Vivi, você trabalha? Adoro! Você trabalha, né? Eu achei que você fazia stories. Gravasse. Só, né? Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso, então, gente. a pessoa faz Faz. Tem essa Faz, impressão. infelizmente faz. E é por isso que a comunicação, eu gosto tanto de falar, Vivi, sobre a comunicação, porque tem muitas pessoas sobre comunicação e principalmente sobre vendas, porque tem muitas pessoas que às vezes estão nos acompanhando e vê lá um story seu, o meu, ou vê o pastor. E aí fala assim, nossa, mas como que a pessoa consegue se comunicar? Se você prestar atenção, cada um de nós aqui tem um jeito de nos comunicarmos. Não existe um padrão. Para de pensar nisso. Então, se você vê a Vivi, se você vê o pastor, se você me vê, se você vê o Higino que está aqui atrás, cada um tem um jeito. E você só precisa mostrar o seu jeito. É o seu jeito de você se mostrar, o seu jeito de vender, mas é o seu jeito, não precisa. Então, por isso que às vezes eu acho que as pessoas... mas é porque você foi lá, gravou, e você não faz... Gente, é igual o pastor falou, é boleto sim para pagar, é trabalho, é marido, é cachorro, é filho, e vai um monte de coisa, meu Deus. A gente às vezes olha para essa questão, né, do trabalho que a gente desenvolve e muitas vezes a gente tem esse tipo de surpresa, né, da pessoa achar que pra gente é mais fácil, que as portas se abrem de uma maneira, olha que sorte que a Nara teve, tá lá, né, no SBT, que sorte que ela teve. Né? Eu não tive essa sorte. Então. E uma coisa que a Nia falou que é bem legal, né, as pessoas às vezes querem se espelhar em alguém, né, eu queria fazer igual a Nia, né, não, tem a sua personalidade, porque às vezes a Nia tá agradando um público, eu tô agradando outro, vi outro, nós não vamos conseguir ser unanimidade, né, Nia? Alguns vão gostar mais da gente, outros gostam menos. Exatamente. Mas você tem que ser você. Exatamente. Não é? Experimenta ser você, né? Pastor, você falou uma coisa muito sensacional. A gente não consegue agradar todo mundo. Não consegue. E é errado pensarmos dessa forma, porque quem vai mais sofrer nisso somos nós. Sim. A pessoa que quer agradar a todos, ela sofre. Porque isso é humanamente impossível. Porque nós temos criações diferentes, pensamentos diferentes. Sim. Então, isso precisa ser respeitado. Então, quando a gente começa a se comparar muito com o outro, a gente começa a perder a nossa própria essência. E o melhor é você ter a sua essência. Sua verdade, né? Se você... Olha, eu já tive... Como eu tenho muito tempo de profissão, então, quando uma pessoa
já, por exemplo, tem esse pensamento errado de falar assim, mas a vida talvez pode ter sido mais fácil para você por conta disso, ou por conta do que ela acha que a vida pode ter sido mais fácil para mim, por conta de qualquer coisa. Eu já trabalhei com tantas pessoas melhores do que eu. Tantas. Eu já parei e falei assim, meu Deus, da onde que saiu essa pessoa? Meu Deus, da onde que saiu essa comunicadora? Da onde que saiu esse comunicador? Eu já trabalhei com tantas pessoas melhores do que eu. Se naquele momento eu só ficasse com medo, eu só deixasse o medo falar no meu coração e falasse, nossa, não tem mais espaço para mim, porque eu não vou ser talvez igual àquela pessoa. O medo, ele te paralisa de muitas coisas que você pode conquistar na sua vida. E quando nós somos aquilo, a gente é aquilo. É aquilo, gente. É isso, nós somos isso. Não tem como a gente... Né? Por isso que, por exemplo, quando você vai para um reality show... Depois de um tempo, você fala assim, gente, mas a pessoa era de um jeito e agora ela é de outro. Não, é porque ela começou talvez no momento, mas depois ela mostra o que ela é e nós somos o que somos. Sim. A verdade vem a verdade tona, vem, né? Vai vir à tona. Então, você ficar olhando às vezes só para a vida do outro e achar que vai ser daquela forma, você esquece de quem você é. Sim. E eu tô falando que isso é humano, tá? Porque isso já aconteceu e acontece ainda comigo. Ainda mais, pastor, agora... querendo passar um pouco para mim e para a Vivi, para as mulheres, sempre teve muito isso. Você tem uma idade para você estudar, para você ter filhos, para você ter família, para você ter uma carreira, para você... parece que tinha um certo momento para tudo na nossa vida e depois chegou um certo momento e você não pode mais conquistar nada. Hoje, ainda bem que é diferente isso para nós. Então, você vai entendendo que a maturidade, ela é deliciosa para nós mulheres. Ela vai trazendo um outro vigor, um outro olhar para a nossa vida. Mas antes era muito assim, olha... Então, ainda se tinha isso, você tinha medo. Se você falava assim, olha, deixava o medo comandar a sua vida e olhar para o outro, a outra é melhor do que eu. E ainda, se você, dependendo de nós mulheres, aí que você parava mesmo. Aí que você parava a sua vida mesmo e falava, agora que eu não vou mesmo. A gente já se compara muito, né? E aí você vê alguém, isso que a Nara falou é muito importante, porque realmente, se a gente olha, às vezes o Caio, né? O Caio da On Web Rádio, eu vejo ele falando, eu penso, meu Deus, eu vou parar? Meu Deus, eu sou muito ruim. Porque ele tem uma facilidade de falar, de mexer lá nos botões, de apertar tudo, que eu ainda vou mais devagar e tudo, né? E eu penso, mas e aos poucos eu fui melhorando, mas cada vez que eu vejo ele, eu penso, Senhor, como eu sou ruim. Mas legal, eu vou me aperfeiçoando a cada dia, né? Não pode desistir, parar, né? A gente melhorar a cada dia, né? Na verdade, nós não somos obra acabada. Não, imagina. Né? Estamos num processo. Em todas as áreas da vida, né? Na área espiritual, né? Na questão emocional, né? Principalmente, as pessoas têm, às vezes, muitos bloqueios ainda para vencer, né? Tem muitas coisas para romper. Exatamente. Né? Mas uma coisa que é legal, né? Você falou do Caio. Eu gosto de observar os bons profissionais. Exatamente. Sim. E aí que eu posso aprender com esse, né? Exatamente. E aprender, falar assim, poxa, isso aqui não é que você não vai conseguir fazer. É porque, às vezes, igual agora, pastor, tem muita questão das redes sociais. Sim. As redes sociais viraram um boom. Eu sou da televisão, sou comunicadora de televisão e me comunico também através das redes sociais. Mas eu sei que tem algumas coisas de linguagem de rede social que não servem para mim. Mas não servem para mim porque eu sou ruim, porque eu não consigo. Porque quando começou isso, eu tive muitas dúvidas. Eu falei assim, poxa, mas talvez essa linguagem da rede social eu não vou conseguir fazer. E olha que eu sou comunicadora, que eu já trabalho com comunicação há muitos anos, mas tem algumas coisas que não dá, não é do meu perfil. Sim. E aí eu entendi que por não ser do meu perfil, não vai adiantar eu tentar fazer, porque eu não vou conseguir atingir a ninguém. Porque a pessoa vai olhar, né? E vai falar assim... essa não é a Nia. Essa não é a Nia, ela não tá legal. Tá sendo coerente. Isso aí não tá sendo coerente. Tá. Ela não tá sendo verdadeira. Ela não tá sendo verdadeira. E aí eu comecei a entender que pronto, que tava tudo bem. Então tem espaço para todo mundo. Sim. Tem espaço na comunicação, no podcast, nas redes sociais. Vai ter espaço para
todo mundo. Não tem uma coisa, uma única pessoa que vai ter o espaço totalmente voltado para ela. Então, que voltamos àquilo de não conseguirmos agradar a todo mundo. Então, a gente olhar para o outro que temos como exemplo, e cada um de nós pode servir de exemplo para alguma coisa. Porque você tem as suas aptidões, Vivi tem as delas, e Gino tem a delas, quem está nos assistindo vai ter a sua aptidão, e às vezes eu posso tentar fazer do mesmo jeito que você faz. Você que está aí nos assistindo, você falou assim, nossa, a Nianara vai vir aqui e vai fazer exatamente do jeito que eu faço. Não vai ser do mesmo jeito. Porque é o meu jeito, é o seu jeito. É tipo assim, a questão da cozinha, né? É o tempero. Gente. Não é? Pô, gente, o meu sogro, ele faz uma salada de tomate. Vivi, uma salada de tomate, como tá? Assim? Meu sogro cozinha muito bem, ele faz pães, uma delícia. Meu sogro e minha sogra cozinham muito bem. Mas ele faz uma salada de tomate que todas as vezes quando nós vamos lá, eu já pergunto, cadê a salada de tomate? Porque não tem igual. Dele. É uma coisa que, do jeito que ele tempera, e ele pode já ter falado pra mim, eu sou casada há 14 anos. Há 14 anos, digamos que ele fala pra mim, Nia, eu tempero desse jeito. Não adianta, gente. Não adianta. Então você vê que igual. Cada um não vai tem uma igual. Mão boa, né, pra uma coisa, o outro tem pra outra. Essa diversidade é que é linda. Lindo. Né? Vamos pensar assim, se todo mundo fosse comunicador, aí o Higino estaria comunicando. Quem estaria fazendo o papel do Higino? Exatamente. Então, e vai nós fazer o papel do Higino, pelo amor de Deus. Não dá. Não, obrigado. Higino, não dá. Muito obrigada, maravilhoso. Higino, beijo, sucesso pra você, que Deus te abençoe muito. Obrigado por você existir. Obrigada por você existir. Cada um de nós aqui é interessante por conta disso. Cada um de nós temos os nossos talentos, as nossas aptidões, e juntos, a gente compartilhando um pouco do nosso talento, nós crescemos. Mas não dá. Eu, por exemplo, atrás das câmeras, eu sempre quis saber como é que funciona, mas se eu ir ali no lugar do Higino, imagina. Vocês vão falar, Nia, o que aconteceu, querida? O que foi? É diferente. É muito interessante. Uma curiosidade minha, a Nianara tem um bordão, né? E que é tudo de ótimo. Como que surgiu isso? Alguém falou para você falar a primeira vez? Como é que foi? Eu quero deixar até aqui muito registrado a gratidão que eu tenho dentro do meu coração. Eu acredito que eu vou levar isso para o resto da minha vida ao Maurício Abravanel, que é o diretor comercial do SBT em Ribeirão Preto e Jaú. Porque quando ele montou, há 8 anos atrás, uma central de produção, e tinha a questão do programa, porque primeiro veio o SBT Shop, que é um programa de varejo, um programa de vendas, porque eu sempre gostei muito de vender. Quando ele falou o SBT Shop, ele não é um programa bom, ele é um programa ótimo. Então ficou SBT Shopping ou SBT é tudo de ótimo. Porque não é tudo de bom. Porque não é tudo de bom, é tudo de ótimo. E eu vou te confessar, Vivi, que quando eu escutei a primeira vez, é tudo de ótimo. Me causou uma certa estranheza quando eu escutei. Por quê? Porque no começo, quando eu gravava, pastor, a maioria falava, então vamos lá, a sua marca, o Altos Papos é tudo de bom. Porque já é o que vem na cabeça. É muito que vem na cabeça. Né? Dá um bug. E a pessoa, tem muitas pessoas que falavam, bom. Aí eu falava, não, olha, é tudo de ótimo, porque a sua marca é tudo de ótimo, porque você é tudo de ótimo e tal. E eu acredito que, como todas as vezes muitas pessoas falam, né, que muito o que repetimos, o que falamos, o que lemos, faz muito parte do que aquilo que você construi para você. E por isso que eu sou grata ao Maurício Abravanel e serei sempre, porque eu acredito que o é tudo de ótimo, esse ótimo, mesmo nos momentos em que eu não estava bem, ou às vezes que a gente poderia estar passando por qualquer situação, eu escutar de um telespectador ou de um cliente o é tudo de ótimo, já te traz... Fazia sentido. Já fazia muito sentido. Então, para mim, vai fazer sentido para o resto da vida. Então, independente de permanecer ou não, o que vai acontecer, porque eu acredito que nós somos seres em pleno movimento, e eu sempre fui muito de movimento,
o É Tudo de Ótimo, ele sempre vai estar na minha vida. Porque eu carrego isso mesmo. E aí depois veio o programa. Quando foi a reunião para falar, olha, vai ter um programa? Por que teve esse programa? Porque tinha o programa do Raul Gil, o senhor Raul Gil saiu, abriu esse horário para as filiadas. E as afiliadas poderiam falar, olha, qual o programa? Você quer fazer um programa? Tem um horário de sábado, tal, tudo. E o Maurício falou, então, aqui em Ribeirão Preto e Jaú nós vamos estrear um programa. E aí, por todos os nomes que foram passados, porque aí também foram outros nomes, mas o É Tudo de Ótimo... Já era uma marca. Já era uma marca. Então, ele vai permanecer. O É Tudo de Ótimo, ele vai permanecer. Porque ele traz o quê? O que é tudo de ótimo mesmo. Então, no entanto, que tem gente, como o meu nome, ele não é um nome comum, e às vezes a pessoa não vai falar, eu lembro dela, mas eu não lembro o seu nome. Sabe? Eu ainda falo assim, fica tranquilo. Eu sei que meu nome é difícil. Estão falando Nayara, Lianara, Niamara. Não tem problema. Aí eu falei assim, mas eu sei, eu já te vi. É Tudo de Ótimo. Olha aí. Virou a marca, batendo no microfone, a marca registrada, né? Uma coisa tá ligada. Legal. É então muito isso legal. traz coisas positivas. Eu, assim, quando te vejo fazendo anúncios, já vi bastante. Né? Inclusive, eu falei para a Vi, temos que trazer a Nia aqui, né? Ter você aqui com a gente, porque admiro, assim, o teu trabalho, né? E o É Tudo de Ótimo, parece que, assim, era seu. Não tinha nem essa questão de que tinha um shopping, um programa de vendas, coisas do tipo, né? Porque você transmite esse astral ótimo, né? O sorriso, a maneira de comunicar, o gesto e tudo. E aí, quando fechava, né, Tudo de Ótimo, eu falava assim, essa menina criou esse negócio. E não foi... É o que eu imaginava. Pastor, eu agradeço demais por você compartilhar essa sua visão, porque isso é muito importante para... são essas palavras que nos dão força para continuarmos. E eu acho que essa é a diferença quando fazemos as coisas com amor. Quando a gente faz as coisas com amor, e eu vou comentar uma coisa para vocês que estão nos acompanhando. Quando eu cheguei aqui, eu sempre acordo e peço para que Deus, para que seja feita a vontade dele. Então, se eu cheguei hoje aqui na gravação do podcast com o pastor, com a Vivi, com o Gino, com vocês, foi porque Deus quis assim. Porque foi Deus que falou assim, eu vou te encaminhar para o lugar certo onde você deve estar. E eu creio muito nisso, mas eu não creio isso desde agora, eu creio isso de muito... É que hoje eu falo com maior facilidade, porque hoje eu tenho oportunidade de falar sobre as coisas no qual eu acredito. Mas isso sempre foi na minha vida. Então, todas as vezes quando eu fui fazer um trabalho, apresentar qualquer coisa, eu sempre pedi para Deus, porque eu falei assim, olha, que essa informação chegue aonde quer que essa pessoa esteja, mas chegue com carinho, com amor, com verdade e com coração, porque ali, a gente abre mão de muita coisa no nosso trabalho, né? Para fazer o nosso trabalho. Então, eu sei a luta que eu tive até chegar em todos os lugares onde eu passei. Então, naquele momento, eu estou 100% ali. Então, se em algum momento a pessoa sentiu isso, então, pastor, se você em algum momento sentiu isso, independente, era isso que era para acontecer, sabe? Porque ali, eu só cheguei ali porque eu acredito que foi Deus que me falou assim, olha, vai nesse caminho, sabe? Mas teve muita luta e ainda tem muita luta, né? Entendeu? Então, Deus foi encaminhando, a pessoa acha que não teve percalços no caminho, né? Entrando nesse assunto, tem alguma história engraçada de bastidores, assim, que pode contar, né? Que não vai comprometer ninguém. Lógico, imagina! Eu adoro contar histórias de bastidores. Deve ter acontecido muito. Porque são tantos anos, né? Você deve ter visto muita coisa, adoro. Que às vezes acaba indo pro ar. Não, adoro. Esse lado de bastidor, gente. Primeiro que assim, todos os programas tinham que mostrar os bastidores. É uma coisa porque quando começa 3, 2, 1 e aí começa a gravação, de uma certa forma, a gente também tem uma postura, você vai pensar antes de falar, tem coisas que a gente vai se sentir mais à vontade para falar ou não, tal, tudo. Mas o bastidor, às vezes a gente tá aqui, às vezes a gente, igual antes da gente começar a nossa gravação, a gente já deu tanta risada. Já fizemos aqui uma terapia. Já lembramos tanta coisa. Já lembramos outro podcast, né? Outro podcast sem gravar. Então eu acho muito legal essa questão dos bastidores, por quê?
Quando faz o 3, 2, 1 e você tá dentro de um estúdio ou de uma gravação, é como se estivesse tudo bem. Tá tudo ótimo. Às vezes aqui, gente, o mundo tá caindo. Às vezes o convidado ainda não chegou. Às vezes aqui o texto não entrou. A música não era certa. O seu sapato quebrou. A roupa tá larga. Qualquer coisa que pode ter acontecido. Mas o 3, 2, 1 ou está gravando ou estamos ao vivo. Já entra. Agora foi. Aí é uma coisa que às vezes, por exemplo, se deu alguma coisa errada, muitas vezes nós sabemos. Mas o telespectador que está nos assistindo, ele não fez a mínima ideia. Então, já teve várias vezes eu falei assim, gente, vocês não sabem, deu tudo errado. Aí eu falei assim, nossa, mas deu errado pra quem? Nem vi. Aí, e a gente terminar um programa e falar assim, meu Deus do céu, foi um caos o programa hoje. Hoje, meu Deus, hoje, olha o tanto de coisa que aconteceu. Chamou isso, não entrou, depois chamou... Mas o telespectador falou assim, eu não vi nada disso. Olha aí. Eu não vi nada disso. Então, os bastidores são muito interessantes pra gente contar. Eu já tive, por exemplo, assim, ó. Primeiro vou falar. Questão de entrevistados. Então, eu já recebi entrevistados que, quando eu vi na rede social, era de um jeito. E quando chegou na hora da derradeira pra gente se conhecer pessoalmente, na hora de... Olá, tudo bem? Eu já... Falar, não é a mesma pessoa. Veio outra pessoa no lugar. Quem que é esse, Ela né? veio outra pessoa no lugar. Sabe? Já Sim, aconteceu de sim. admirar uma pessoa Não, e chegar e Vivi, pensar... não, Vivi, a pessoa. O físico? Fisicamente. Como assim? E aí eu lembro de... Produtora, por favor, vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que tá errado. isso aí Tá mesmo? tudo certo. Olha aqui na ficha. Aí a gente... Porque aí, dependendo da pessoa que você trabalha, né? Você já conversa no olhar. Tá tudo certo. alguma coisa errada. É isso mesmo. Ok, vamos seguir. Vamos seguir, porque aconteceu alguma coisa. Então, eu acho que a pessoa... Talvez a gente não deve ter se ligado. Talvez a pessoa estava postando e depois ela deve ter parado. Ela tirou um tempo na vida dela e ela veio bem depois desse tempo para participar. Alguns Ela chegou outra pessoa. Entendeu? Mas, sabe? E aí, o problema é assim... Outra coisa também que acontece muito com entrevistados. E às vezes por ser ao vivo também... Você pergunta, a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, mas ela se transforma monossílaba naquele momento. Olha. Aí Sim, é difícil. não, concordo. Exatamente. Puxa. Tipo daquela... Aí a a coisa Glória não Pires. tem uma dinâmica. Não, Tipo, não sei opinar. Não sei opinar. Aí você tenta... Então, mas... Sim, concordo. Concordo com você. E aí você já começa a falar, meu Deus, e Começa a agora suar. já pega a fichinha, né? Dá uma... Agora. Fala, opa, agora eu vou ter que dar uma rebolada aqui Vai pra ser um monólogo. conseguir fazer a pessoa se soltar pra ela entender que tá tudo bem. Olha, vamos, né? Porque, assim, para nós, né, parece assim, eu não sei, eu abro a geladeira, eu já quero que tenha uma câmera, né? Entendeu a luz? Às vezes você já pega o Eu microfone. amo câmera. Não, Mas isso o nosso convidado às vezes não é, né? não, às vezes não é assim. Outra, e eu vou falar uma coisa pra vocês, que é o que eu falo pros entrevistados. Às vezes é melhor você olhar pra câmera, conversar, porque você não tá vendo quem tá do lado. Mais fácil. Você, pastor, que sobe num palco e que fala com as pessoas, eu toda vez quando eu vou apresentar um evento, o frio na barriga ele tem, sempre, porque né? você tem a questão dos 5 segundos para você conquistar a sua plateia. E aí, muitas das vezes, tem gente assim, ó. E você tá ali em cima vendo. E você vê na câmera, se a pessoa gostou do jeito que eu tô hoje, não gostou, eu não tô vendo. Tipo, se ela olhou pro meu look e falou, meu Deus do céu, o que a Neonara fez hoje? Olha essa roupa. E me olhando de cima pra baixo. Te julgando ali, Me né? julgando. Meu Deus, olha esse cabelo. Ai, meu Deus, a boca dela tá torta. Nossa, ela falou errado. Eu não tô vendo, entendeu? É mais fácil, né? Quando vamos para uma plateia, você vê exatamente o rostinho de cada um. E aí, como não conseguimos agradar a todos, e eu, por exemplo, que apresento eventos, e às vezes você chega numa empresa grande e você tem que entender qual é a energia daquela empresa,
Que já teve vezes eu falar, e aí, gente, olá, boa noite. E a pessoa assim, ó. O público não é aquele. Quem é essa? Da onde saiu essa doida? O que veio fazer aqui? Super animada, tomou um remedinho e veio apresentar. Todo mundo Para zen. de ser doida. Aqui é todo mundo zen. O pessoal tá tudo revoltado com a empresa. Né? Sabe? Aqui é todo mundo assim, olá, boa noite. Entendeu? Então, até a gente pegar isso com o público que você vai falar, quando estamos com plateia, é difícil, leva-se tempo. Você erra muito. Sim. Você erra o time, você erra, às vezes, isso de você pegar, às vezes, uma plateia mais séria e você querer jogar a energia lá em cima. E, na verdade, não vai, porque é cultura, às vezes é cultura da própria empresa. Ou então, às vezes, se você for muito séria, a empresa, gente, nós somos do Balacobaco, a gente é do Fervo, a gente gosta de quem traz a energia. Então, você erra muito até você entender esse time, sabe? E nos bastidores, a gente vê muito do que depois vocês estão vendo bonitinho. Às vezes um recorte legal, uma coisa legal que a gente falou, tudo. Mas nos bastidores, às vezes, acontece muita coisa. Sim. E nós temos que ter a capacidade também de, ok, não está tudo bem, ok, não entrou o que eu chamei, não foi isso que aconteceu naquele momento. O meu entrevistado, infelizmente, não conseguiu fazer render, ou então render da forma que a gente pensava, mas está tudo bem. Vamos tentar para uma outra coisa, vamos para uma, sabe? E você ter esse jogo de cintura. Mas é por isso que a experiência, o tempo. Sim. Às vezes, quando eu tenho, gente, 20 anos de profissão. Então, é o tempo, já errei muito. Se você visse como era, talvez, até a minha voz, eu sempre tive a voz meio rouca. A minha voz, ela sempre foi mais grave. Porém, em alguns momentos, quando eu era muito novinha, uns trejeitos, sabe? Umas coisas, até a forma de se vestir, até eu entender qual é o tipo de maquiagem bom para que eu possa usar, qual é o tipo de roupa certo que vai dar para eu usar, entender quais são as diferenças. Eu vou fazer um programa, uma participação para o entretenimento, eu sei que eu posso ir de uma forma, eu vou fazer uma matéria jornalística para um jornal, e é uma matéria, por exemplo, do Factual, de um noticiário, alguma coisa, eu não posso estar da mesma forma. Sim. Então, leva-se tempo para você entender e você também querer entender. Então, tem o tempo e tem você também falar, olha, eu não sei sabendo tudo, bora aprender, vamos ver como é. Também não é porque eu não sei tudo que eu vou fazer de qualquer jeito para sempre. Exatamente, não vou fazer de qualquer jeito para sempre, entendeu? Mas tem muitas pessoas chegam para ser entrevistados e, às vezes, a pessoa é muito boa naquilo que ele faz, ou que ela faz, é muito boa. Mas naquele momento, a hora que fala o 3, 2, 1, a hora que acontece assim, a pessoa trava. Eu já tive pessoas conversando comigo assim, ai, nossa, estou muito feliz de estar aqui. Então vamos começar? O programa está começando ao vivo, a partir de agora a pessoa... Boa tarde, Nianara. Transformou. Falo, gente, a pessoa estava aqui. Então, acreditamos, a nossa empresa acredita nesse momento em que estamos passando agora? Falo, não, tá tudo certo. Solta, vamos comer. Você não vai ser menos profissional por você se soltar. Entendeu? Você não vai ser menos profissional por conta disso. Então, essa questão... E eu gosto de falar dos bastidores porque as pessoas assistem e acham que deu tudo super certo. Nossa, você é às vezes deu tudo certo. Às vezes a pessoa tem, né, aquele entendimento, né, de que tá tudo jóia, está tudo bem. Mas nós que já tínhamos um roteiro, nós que já tínhamos uma estrutura, né, a gente sabe que algumas coisas não funcionaram. Né? É igual, por exemplo, você vai atender clientes. Então, você chega numa loja. A minha visão, ainda mais pelo tempo de trabalho, eu sei que às vezes algumas coisas podem ser mudadas naquele local para que a gente possa gravar. Tá. Então, a imagem hoje conta muito. Quando você vai vender um produto, a imagem conta muito. O que você vai mostrar para quem está ali. Às vezes a pessoa está ali no celular, a gente trabalha com o que é o belo,
bonito para chamar atenção. Então tem que ter um certo cuidado. Não dá para você fazer as coisas tudo de qualquer jeito. Mostrar a bagunça. Mostrar a bagunça. Fundo. Então, às vezes, eu chegava às vezes numa loja e falava, olha, vamos dar uma organizada aqui. vamos dar. Mas não é porque a loja é desorganizada, porque é o dia a dia. No vídeo vai ficar melhor. Mas na cena vai ficar melhor. Na imagem vai ficar melhor. Sim. Às vezes, igual, por exemplo, você que trabalha com gastronomia, com comida. Às vezes a imagem do celular, se você colocar, para quem trabalha na parte de alimentação, colocou a luz branca, fria, acabou com o teu prato. Acabou com o teu prato. A foto, o vídeo, né? A foto, morre, o vídeo, né? Morre. Então, você já tem que ter aquela luz mais quente, alguma coisa. Então, você ir atrás disso também vai mudar o que você vai mostrar para o seu telespectador, para o seu espectador, para quem está te assistindo, para o seu seguidor. Vai fazer essa diferença, total diferença. Então, às vezes, eu falo assim... Então, por isso que tem vezes que você vê, às vezes, tá gravando ali, mas aqui, às vezes, na hora que mostra o bastidor, fala, gente, como assim? É um caos. Como assim que é aquilo ali? Às vezes você vê... Aí o pessoal acha... Tem camarim. Tem uma pessoa... tem camarim. Tem não sei o quê. Gente, calma que não é aqui, assim. Né? Aqui, olhando pra lá, é cheio de fio, né? Tripé, isso, exatamente. Luz. Tripé, luz. Não, sabe, os bastidores não é exatamente do jeito que as pessoas acham. Às vezes você tá ao vivo, cai uma coisa. E você... Olha, gente, acabou de cair uma parte do cenário, mas tá tudo bem, ninguém se machucou, né? Já aconteceu. Passa aqui. mal. Desmaiou, o Gino já desmaiou. Não acredito. É, aquela, né? Eu expondo. Eu expondo. E eu sou bem. Tem esse vídeo, eu consegui assim, disfarçar bem. Eu, tipo assim. Conseguiu disfarçar super bem. O que aconteceu? Conseguiu disfarçar muito bem. Chama a ambulância. Mas acontece muita coisa, Conseguiu disfarçar muito bem, né? Eu sou ótima pra disfarçar, né, Gino? Então, acontece. Ainda bem que tem edição, né? Isso da gente comparar, né? A gente estava falando de comparar o começo, o nosso começo com o profissional do outro, que ele já começou. Quando ele começou, ele não era daquele jeito. Não, algumas imagina. amigas, às vezes, eu falo assim, começa a gravar pro seu negócio, né? Você vai ser a garota propaganda. Que eu ir lá e gravar uma vez só por mês não vai fazer tanta diferença quanto ela gravar todo dia. Eu posso dar essa força, mas ela precisa também aparecer todo dia. Ela, não, mas olha como eu sou ruim. Aí eu vejo o vídeo dela, eu olho meu primeiro vídeo, vê o que você fala. Eu falo, você tá incrível! Tá incrível, se eu tá te mostrar, ótimo. eu falo pra ela, se eu te mostrar o meu primeiro vídeo, você ia falar pra mim, desiste. Desiste. Exatamente. Tá no lugar errado. Você tá no lugar errado, desiste. Tá no lugar errado, mas elas são muito melhores do que eu era no começo. Mas então, eu tô falando assim de estar no lugar errado porque o aprendizado e a gente se dá a oportunidade de aprender. Ninguém nasce sabendo tudo, é uma coisa que é legal pra gente. Por quê? Porque você fala assim, poxa, independente da idade que eu tenho, da fase que eu estou passando na minha vida, eu ainda tenho muito a aprender. Isso é muito legal. Porque, Vivi, eu queria muito que os meus clientes, eu falo para os meus clientes, eu queria muito fazer uma gravação e que ele vendesse todos os produtos de coração, porque eu sei o quanto que para você ter um negócio hoje, é difícil. Sim. Você ser dono, todo mundo fala, eu quero ser dono. Vai ser dono de uma coisa para você ver o quanto que é difícil. Vai ter funcionários para você ver o quanto que é difícil. Então, você tem ali uma loja de roupa, de calçado, do que for o produto que você vende. Eu queria muito chegar para essa dona, para esse dono e falar assim, olha, eu vou vir aqui, eu vou fazer uma vez, nós vamos vender tudo. Nós vamos vender tudo. Vai ser tudo de ótimo. Ia ser ótimo se fosse fácil assim, mas, né? Infelizmente, hoje, nós temos N possibilidades. E aí você tem que ver aonde que você vai conseguir se comunicar com aquele seu consumidor. Sim. Como que vai ser. E não é de uma hora para outra. Isso, é um trabalho contínuo. De formiguinha, é um trabalho contínuo. Aí você, às vezes, faz um vídeo super legal. Às vezes você fez um vídeo super legal, mas na hora que a pessoa chegou lá... Não foi atendida. Não foi bem atendida. Ferrou.
Porque às vezes, né, a própria loja não está preparada para receber um outro número de clientes. Ela só fez a propaganda, mas não fez a lição de casa. Não fez a lição de casa. É um conjunto, né? Tem que estar tudo ali linkado. Tem que estar tudo linkado. Então, são muitas coisas hoje em dia. Então, essa expectativa, gostaríamos de superar todas. Mas, infelizmente, não é. E é um trabalho de formiguinha mesmo. É um trabalho... Que dá resultado. Mas tem que ter resultado. Tem que ter o conjunto, né? A gente faz a nossa parte e a empresa vai fazer a parte dela. E aí, em conjunto, aí vai funcionar. Isso não é mágica, funciona, né? Mas não é mágica. Eu vim da época da TV, pastor, que, por exemplo, quando você ia numa loja e falava, olha, nós vamos anunciar essa calça jeans. Tá, a gente tinha que perguntar para a pessoa se tinha no estoque essa calça jeans. Porque as pessoas iam chegar pedindo. Só que o que acontece? Quantos meios de comunicação nós tínhamos naquela época? Televisão, jornal impresso, rádio. Hoje nós temos rádio, jornal, ainda tem jornal impresso, mas vamos passar rede social, televisão. Para quantos meios de comunicação? Multiplataformas. Sim. Que vão fazer aquele... Então, se você não entender que é uma união, que é uma junção... Se fosse, eu gostaria muito que fosse um... Só para vocês terem uma noção, o quanto é incrível. Olha, entenda o quanto é incrível hoje. Quanto mais você mudar essa sua visão, você vai ver que o mundo é muito maior do que você pode imaginar. E eu sei o quanto às vezes a gente se sente pequeno, tá? Eu sei mesmo. Deus, ao mesmo tempo que me deu uma capacidade... muito grande de saber comunicar, ele já me deu também dores muito grandes que eu tive que superar. Então, eu já tive essa sensação de pequena, tá? E, às vezes, ela vem para me atormentar um pouco. Mas o porquê que eu vou te falar isso? Pela primeira vez, nos últimos tempos, eu apresentei uma live... numa plataforma que eu nunca nem tinha assistido uma live nessa plataforma, tá? Como que chama, gente? Pode falar? Pode da falar. Shopee. Eu nunca tinha apresentado uma live na Shopee. Que legal! Tá? Você nunca tinha apresentado uma live na Shopee e nunca tinha assistido uma live na Shopee. O que eu fiz? Eu falei, então vamos entender. Eu fui convidada para apresentar uma live dentro da plataforma da Shopee. Baixei, lógico, a primeira coisa que eu fiz foi baixar. Eu não tinha um aplicativo. Baixei o aplicativo. Falei, vou entender o que é a Shopee. Olha só. Nós estamos em 2025. Né? Talvez uma pessoa vai falar assim, nossa, Nia, você tá muito ultrapassada, querida. Para você ver o quanto que a gente tem coisas para aprender. Sim. Eu não era cliente da Shopee. Aí tá, fui, baixei, entendi, comecei a ver as lives. Eu falei assim, deixa eu entender. Gente, é uma plataforma sensacional. Para vender, para venda, é venda. Isso aqui tá valendo tanto, vamos, isso aqui tá valendo tanto. É venda, 100% venda. E aí, eu achei incrível. Eu falei, meu Deus, como que eu não sabia disso? Eu achei um mundo totalmente que eu não conhecia. E às vezes, quem tá assistindo agora que tem uma loja, e às vezes, aí você precisa entender como é que funciona a plataforma, tá? Porque você precisa ter registro, tal, tudo. E essa parte eu não sei. Para você que é proprietário de uma loja e quer vender através dessa plataforma ou de outras. Mas até então, eu tinha feito só algo pelo Instagram. Olha aí. Então, eu não sabia que era uma live em outra plataforma. Vivi, é sensacional. Gente. É incrível, gente. É incrível. Foi 1 hora, assim, que eu não sabia. Na hora que o pessoal falou assim, Nia, tá encerrando. Aí eu falei, o quê? Já? Mas não que... Eu fui tão assim na hora, igual você... Então, na hora que a gente mostra aquilo que a gente tá sentindo mesmo, aí eu falei assim, na hora, eu falei assim, não deve ter sido bom. Pra mim, na hora eu falei assim, poxa, tá encerrando porque não foi bom. Talvez. E aí eu... em vez de pensar, nas coisas tão bom aquilo, parece que tava te cortando. Eu falei assim, não deve ter sido bom. Tá. E tá tudo bem. Aí eu falei assim, poxa, mas começando, a gente já terminou. Eu falei, a primeira vez. Eu falei, então não deve ter sido legal, né? E eu falei assim, então tá bom, gente, tô terminando, tal, tudo, um beijo pra vocês. Quem fez as compras, depois manda lá no Instagram da loja pra saber como é que foi, tal, tudo. A hora que chegar aí na sua casa, tal, tudo, um beijo, tal, tudo. Mas eu juro pra vocês que eu terminei falando, não deve ter sido legal, eles devem ter me cortado. Na hora que desligou, o pessoal, atingimos a meta! E não sei o que, gente, eu juro. Que aí eu fui...
Eu fui assim, falei assim, peraí, gente, como é que foi? Nia, foi sensacional. Nós atingimos a meta. E não sei o quê. E não sei o que lá. E eu falei, gente, eu não acredito. Eu conto e eu fico arrepiada. Então, para vocês verem o quanto... Uma coisa totalmente nova. Totalmente nova. O quanto que a gente ainda tem muita coisa para explorar. Tem uma carga emocional, né? Tem, no nosso trabalho. Ele faz toda a diferença, muita né? diferença. Para que a gente, às vezes, entre melhor, né? Muito. E consiga passar, né? Essa verdade, essa vibração. Com certeza, né? com certeza. E a gente está trabalhando com um ser humano. A gente está ali conversando com seres humanos, né? Que podem estar num dia bom, pode estar num dia ruim, mas estão querendo ali escutar o que você está falando, mostrar, ver o produto, tal, tudo. E aí eu achei simplesmente sensacional. Então, às vezes, a gente vai achando que só tem uma forma só de anunciar, uma forma de fazer, uma forma, um jeito, uma técnica. Às vezes, uma técnica, um jeito. E não tem hoje, se você começar a explorar um pouco, você vai ver que tem N possibilidades na sua vida e de trazer uma forma diferente para você ver e não você ver só o lado ruim, que às vezes, infelizmente, a gente pega e muito quando a gente está vendendo, tem muito disso. Poxa, hoje eu não vendi. Óbvio, né? Porque as coisas mudaram. Porque até, né, o vendedor, ele sai, o vendedor do dia a dia ali, ele sai, ele não sabe se ele vai ter resultado ou não, né? Então, sempre é uma não expectativa. Tem como saber, né? Tem muita expectativa. O programa, o É Tudo de Ótimo, é ao vivo? Ele é ao vivo. Olha. Nós temos agora, ele começou ao vivo, o projeto foi para o início ao vivo. Porém, trabalhar de segunda a sábado é bem cansativo. Tá. Cansativo também para a equipe como um todo, tudo. Sim. Então, o que nós vimos? Também temos as opções dias que são gravados e algumas opções que são do ao vivo. Tá. Eu gosto do ao vivo. Sim. Eu, pra te falar a verdade, amo ao vivo, porque ao vivo é aquilo ali. Dá uma dinâmica, né? Aquela emoção. A pessoa, você já fala assim, ó, quero saber, conta aí pra mim, manda aí pra mim a mensagem. Já chega na hora. Já chega na hora. Já provocando e já tem um feedback. Você já tem um feedback. Então, eu gosto bastante e tem alguns recursos, dependendo do canal no qual você trabalha em emissoras, que você tem alguns recursos que você só pode trabalhar quando o programa é ao vivo. Quando o programa é gravado, você tem alguns recursos que você também não pode trabalhar. Tá. Então, é por isso que eu gosto mais do ao vivo. Porém, eu entendo, e até eu também, eu acredito que a gente pode explorar de ambas as formas. Então, hoje nós temos, às vezes, que é ao vivo, outras que é gravado e assim segue. Mas, por exemplo, se você... Quando eu vou gravar com um cliente, por exemplo, geralmente, eu tento gravar de primeira. Ou eu tento gravar mais rápido por conta disso, para pegar aquela dinâmica na hora. Tá. Porque, senão... dependendo, você perde aquela coisa a emoção, a né, emoção. Já fica repetindo. É a mesma coisa de você sair na rua e, por exemplo, encontrei, por exemplo, a Vivi. Vivi, o que você acha sobre tal? A Vivi me deu a primeira resposta dela. Nia, eu adoro, super legal, tal, tudo. Aí, de repente, poxa, a gente vai ter que voltar. Vivi, não gravou. A energia já vai. Querendo ou não, a Vivi vai ser sincera. Ela vai falar o que ela pensa. Mas aquela coisa daquele primeiro momento... De você pegar ali na hora, você perdeu, né? Isso que ela está falando, eu senti muito... o ano passado fiz um programa chamado Mensagem de Fé Global. Então, eu tinha um quadro que era a pessoa contando a história dele, o testemunho de um milagre, né? Sempre com uma mensagem assim de fé, de esperança. Então, aquela história fazia sentido para a audiência. Eu reparei que todas as vezes que eu fazia um bom briefing com a pessoa em off, depois não rendia na entrevista. Que a pessoa já contou. Ela achava que já tinha contado para mim, ela tinha que contar de novo. Contando de novo, ele não prestou atenção. Exatamente. Então, exatamente. Às vezes, o que você falou faz acontece. Sentido, não é? Porque nós que já trabalhamos, ou para quem já trabalha com comunicação, ela já entende que se a gente conversou uma coisa no bastidor, depois ela pode conversar porque o telespectador, o espectador, o seguidor não viu. Sim. Porém, às vezes a pessoa não tem isso. Então, ela usou toda aquela energia, às vezes, para te contar, e às vezes ela ficou emocionada naquele momento, só que aí depois
perdeu. Acontecia, Infelizmente aí, acaba perdendo. O nosso produtor falou, olha, pastor, brifa menos. Brifa menos. Pega só um pouquinho da Isso. informação, não explora tudo. E ali você depois, vai explorando mais. E acontecia muito isso. Você chegou a fazer o rádio ou não? Cheguei, AM. AM. Porque agora nós só temos FM, né? Mas fiz AM, claro, na Rádio Clube, porque como eu comecei com 19 anos como estagiária de jornalismo, depois efetivei aos 20, era o Clube Verdade, na TV Clube Band, e aí o Wilson Toni, naquele momento, tinha com a direção do José Fernando Chiavenato, tinha então um programa de TV, rádio e jornal impresso. Por isso que foi uma escola. Por isso que eu falo que eu sou uma profissional muito da prática. Porque ali foi uma escola. Aprendi na prática mesmo. Né? Eu lembro da Nianara, ó. Eu tô perguntando para ela, porque assim, o apresentador ao vivo tem que ter um jogo de cintura para também improvisar. Isso. Porque vai surgir, como você já falou aqui, né? Algumas coisas que não estavam no roteiro, não estavam no script. Tipo, lá caiu alguma coisa, você não sai correndo. E agora? Gente, caiu, mas tudo bem, não machucou ninguém, vamos pra frente, né? Então, eu penso assim, que o rádio ele nos dá muito essa bagagem, né? Do improviso, né? Eu acredito que o rádio... teatro, porque eu fiz teatro, então eu só não dei... Eu sou apaixonada por teatro, gente, apaixonada. Eu acredito que provavelmente a minha aposentadoria, se Deus quiser, vai ser para estar no palco, sabe? Para poder fazer, explorar esses textos, que são textos maravilhosos, sabe? Só que exige muito de você. E a gente tem que estar por isso que eu admiro muito os atores, atrizes, tenho muitos amigos, porque você faz tudo com muito amor. E, infelizmente, hoje em dia, nós temos excelentes profissionais que não são reconhecidos. Então, nós temos profissionais que não estão no mercado de trabalho e que precisariam estar, que precisariam, no mínimo, ter condições de pagar as suas contas, né? Então, artista trabalha muito com amor, a gente trabalha muito com amor, com o nosso coração, mas isso nem quer dizer um sucesso que nós levamos para nós. E como a maioria das pessoas vê sucesso muito relacionado a dinheiro, né, a muito bens, né, às vezes as coisas não são assim. Então, o teatro também me trouxe isso, porque tem um jogo da improvisação. Então, acredito que rádio, teatro. Uma soma de... Por isso que eu falo que quando alguém fala, nossa, Nia, eu gosto muito de escutar você falando. Adoro escutar a sua voz. Aí eu falo, mesmo se você, mas eu não vou fazer o curso de rádio, não quero ser radialista. Tá tudo bem, porque às vezes aquilo não é a sua profissão mesmo. Mas você pode fazer um curso de oratória, que vai te ensinar as técnicas para você conseguir se comunicar. Você pode fazer um curso de teatro, que talvez também vai te dar esse improviso, essa coisa. Então, vai tudo depender para que lado que você quer seguir, tá? Mas não necessariamente quem, por exemplo, fez teatro, eu tenho amigos, atores e atrizes que seguiram. E tive tantos outros que, assim como eu, seguimos outros caminhos, mas que trouxemos o ensino daquilo ali do palco. Né? Colaborou demais. Colaborou demais, colaborou demais. Te dá também uma segurança, uma tranquilidade, né? Porque você tem a bagagem, ou seja, você tem aquele ensinamento. Porque quando você entra no palco, você tem a plateia, você está ali lidando com a plateia na sua frente, você tem que conseguir comunicar com o que está aqui na frente, com o que está na última fileira do teatro. Sim. E você tem o seu parceiro ou sua parceira de cena, no qual você tem que interagir e tem um texto. Tem uma harmonia. E tem que ter uma harmonia. Você tem que estar ligado, né? em tudo que está acontecendo. Porque não só o seu parceiro, a sua parceira de cena pode vir a esquecer alguma coisa, como você também. Então, por isso que eu falo que o teatro é uma entrega muito maior, porque até você colocar essa peça
no palco, muito se foi ensaiado antes. Por isso que tem labor grande, por isso que tem peças que a gente assiste e você fala assim, gente, meu Deus, parece, lindo, não parece que o ator e a atriz estão ali batendo um papo? Eles estão batendo papo. Natural, né? É natural, eles estão batendo um papo. Parece mas até que é improviso, e né? parece até que gente, não é possível, aquilo ali não foi estudado. Que texto é esse? Incrível, né? Mas é da forma que ele consegue, que eles conseguiram ao longo de muito ensaio. Por isso que a entrega é muito forte. Uma naturalidade, né? É algo assim que também faz parte do artista. Ele trazer essa essência, essa verdade, encarnar o personagem. Né? Isso. A gente, de certa forma, acaba encarnando o personagem. Com certeza. A gente vai precisar finalizar. Sério? Já foi? Gente, o papo é bom, passa rápido. Ai, né? adorei. Altos papos. É tão gostoso, né? É tudo de ótimo. A gente ouvir a Nianara falar, né? A gente fica assim, ai, que legal. Eu fico aqui vendo assim, sabe? Não uma cansa. coisa que eu preciso melhorar. Eu preciso me falar que nem essa moça, porque ela tem uma não é? É incrível. É gostoso ver ela falar, gente, ao vivo. É gostoso. Na TV assim, né? é bom, mas ao vivo, você fica assim, a gente fica meio hipnotizado, né? Ai, que ela adorei. Ela tem uma tranquilidade, uma leveza, mas ao mesmo tempo tem uma força ali, tem uma... Ela fala com firmeza, mas ao mesmo tempo é doce, Vivi. é leve. Obrigada, é Vivi. muito Obrigada, bom, parabéns. Obrigada mesmo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Foi um prazer te receber. A gente precisa chamar mais, né? Para ela contar as histórias da família, então, né? você Desafios. quer com ela, Vamos, por favor, eu me vou chamem chamar. mais vezes. Pode deixar que a gente vai chamar mais vezes para você estar. Muito obrigada por você ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente. Obrigada a você. E para você aí que ficou aí até agora, já comenta aí, altos papos com a Nianara pra gente saber que você assistiu até o final. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Toda quinta-feira tem vídeo novo saindo aqui no canal para você conferir. Já confere os vídeos aí que já tem no canal e quinta-feira que vem tem mais, né? Vamos falar do... Um merchan, sim, vamos falar do merchan, vamos falar do patrocínio, senão... Tem que faturar. Mas, senão... tem o @... é verdade, o Instagram, quem quiser seguir, né? Quem não segue ainda, né, a Nianara, como que é o Instagram? Tem que soletrar, né? Não, Nianara Biguete, vou ficar muito feliz. Quem quiser assistir, depois de assistir essa entrevista, quiser ir lá nas redes sociais, eu confesso que às vezes a Casa de Ferreiro Espeto é de pau, às vezes eu preciso postar mais, mas é que às vezes eu também tenho essa certa preocupação também no que eu vou compartilhar com vocês. Mas se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar, seja na comunicação, na televisão, na rede social, qualquer coisa, você pode me perguntar, manda para Vivi, manda para o pastor, manda para mim, manda aqui para Altos Papos, que eu vou fazer questão de responder, viu? E muito, muito, muito obrigada. Gratidão a todos por esse super bate-papo. Eu amei. E vamos faturar, porque essa parte eu sei bem como é que é. Essa parte eu sei bem como que é. É a menina do faturamento. Exatamente. Quase eu dei um merchan pra ela. Mas nós queremos agradecer muito, né, esse parceiro que é o Gospel Channel, né, um portal de notícias, né, gospel, notícias cristãs, e você pode ter acesso a esse portal, né? É só você acessar aí o site gospelchannel.com.br, lembrando, né, que o channel é com 2 N's, né? É tipo assim o Chanel, né? Então Gospel Chanel é com 2 N's, mas para ficar chique a gente fala gospelchannel.com.br e também seguir nas redes sociais @gospelchannelbr, tá bom? Então o site é com o .com.br e o @ aí para as redes sociais é só o BR no final. Também a Union Church, que é a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, nossa parceira, né? Tá sempre conosco apoiando todos os nossos projetos e fica aqui na rua São José, 3081, no Alto da Boa Vista. Olha, você pode também acessar a Union Church nas redes sociais, é @Union Church, lembrando que o Union tem um numeral no lugar da letra I. Então, Union com o numeral 1 pode vir com toda a família. Nós temos encontros às quartas-feiras, 20 horas, domingo às 10 e às 18. E no domingo tem a Union Kids, pode vir com a garotada, serão muito bem recebidos aqui.
Certo, Vivi? Tem também, ó, os responsáveis por essa imagem e áudio de qualidade que você está vendo aqui, Gignal, que é a produtora audiovisual. E entre em contato lá com eles. Se você precisa fazer uma live para sua empresa, treinamentos online, gravar cursos, né? Tudo tem lá. Gignal está disponível para você, a produtora com essa qualidade de áudio e vídeo. Entra lá no Instagram, Gignal, é Gignnow, Gignal Audiovisual, para você poder ficar por dentro das novidades e pede o orçamento lá, já chama, fala, ó, vi lá no Altos Papos, eu quero um desconto. E tem a On Web Rádio, que é a rádio na web, né? A rádio gospel mais ouvida de Ribeirão e região. Então, entra lá no nosso aplicativo On Web Rádio, baixa ele aí no seu celular, você aperta o play, vai ter os melhores louvores, tem bate-papo, tem informação, tem diversão, 24 horas no ar aí no seu dia, e sem aquelas propagandas indesejadas, né? Que alguns aplicativos de música. A gente tá lá também. Não, Altos Papos não, na On Web Rádio. Não, mas Altos Papos tá lá. Altos Papos tá na On. A On tá aqui e Altos Papos tá na On. É verdade, toda quinta agora tem o programa, né? É verdade. Você consegue ouvir a gente só com as imagens. Não vai ver. Mas vai ter o áudio. Mas tem o áudio. Às vezes tá no carro, né? Consegue acompanhar também. E para você que quer anunciar também aqui, quer ter sua empresa como parceira do Altos Papos, olha lá, ó, já a água aí, ó, patrocina na... Já Viu? patrocina. Você não sabia dessa, né? Já patrocina, quem sabe, Dá um né? close. Quem sabe, já patrocina aí a água, ó, você pode ter a sua empresa aqui com a gente, é só entrar em contato lá no Instagram, altospapos.podcast, chama a gente lá no direct ou pelo WhatsApp 16 98828 8622 e é só pedir um Media Kit por lá. Olha aí, bacana. Você tá ficando boa, né? Então, Gente, vocês estão ótimos, excelentes no merchan. Dá até um Ó, muito bom, adorei. Diante dela. Não, tô aqui olhando, é isso mesmo, muito Que bom, legal. muito bom. Tamo Eu fico aqui falando e um olho tá lá, assim. Que venham muitos parceiros, amei, amei. Mandaram muito bem, e eu só aqui olhando só, adorei. Que venham muitos e muitos Vindo parceiros. de você, a gente acaba acreditando. Pode acreditar, pode acreditar. Ó, e se você tá até aqui é porque você gostou, então compartilha só com todo mundo. Já se inscreve Isso. no canal e esteja com a gente no próximo. Vamos falar junto depois. O que te você quer falar interrompi, junto? né? Tá, o Altos Papos É Podcast. porque ela tem tudo de ótimo. A gente tem os melhores papos, você encontra aqui. Então vamos falar junto. Vamos falar junto? Altos Papos Podcast, os melhores papos você encontra aqui. Viu? Nós temos o nosso bordão também. Adorei. Beijo, até o próximo.